Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É com imensa alegria, com imensa felicidade que nós estamos iniciando esse trabalho que a nossa casa, o Centro Espírita Semente Cristã, realiza às quartas-feiras, atividade de palestras públicas, que antes desse período da pandemia realizávamos presencialmente na sede da nossa casa e que durante esse período a gente tem se adaptado a essas novas tecnologias e temos realizado as nossas tarefas, continuamos realizando boa parte delas através de ferramentas remotas, de ferramentas tecnológicas. Hoje teremos a nossa palestra pública, que será conduzida pela nossa irmã Silvia Miranda, sobre a necessidade de transformação moral. Para iniciar com o nosso trabalho desta noite, faremos a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem se chama Estímulo Fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses, capítulo 9, item 19. Não se julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos, no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo, que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar a cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua ventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, com essas palavras tão confortadoras e chamadoras para o trabalho, nós iniciaremos agora, nesse momento, a nossa prece para dar início aos nossos trabalhos desta quarta-feira. Que possamos fechar os nossos olhos nesse momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que aparentemente à distância, para aprendermos, para nos informarmos, para auxiliarmos outros irmãos que estão necessitando de informações e de acolhimento, sejam irmãos encarnados ou desencarnados. Que possamos, Senhor, encontrar nas tuas palavras orientação, um norte, um caminho seguro a seguir. Que o teu evangelho divino possa ser uma luz em nossas vidas, que possamos tê-lo mais do que apenas em palavras, mas em atitudes. Que possamos transformar, Senhor, cada versículo, cada orientação, cada mensagem que escutamos em atitudes, em ações em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de esclarecimento, de orientação. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, vivenciando as provas em prol da nossa evolução espiritual e colaborando no processo de evolução espiritual das pessoas que estão ao nosso redor.
Te rendemos, Senhor, infinitas graças por todas as oportunidades concedidas e pelo teu coração infinitamente misericordioso. Te agradecemos, Senhor, por todo o apoio, te agradecemos pela nossa família. Que a espiritualidade bondosa e amiga possa estar sendo fortalecida para o trabalho e o auxílio do bem. As pessoas que nesse momento mais precisam, principalmente aquelas que ainda se encontram sofrendo por conta desta pandemia mundial. Muito obrigada, Senhor, por todo o acolhimento. Muito obrigada, Senhor, por todo o apoio. Que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos ouvir a nossa irmã Silvia Miranda, que irá proferir a palestra pública desta quarta-feira. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nesse momento nos assistem. Estamos mais uma vez cumprindo o calendário do Centro Espírita Semente Cristã e é com prazer estar aqui hoje estudando com todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. O estudo de hoje é baseado no livro 4 do EAD, que é o Estudos Avançado da Doutrina Espírita. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. O seu capítulo é o 145, em que se intitula Necessidade de Transformação Moral. Nós vamos iniciar com uma mensagem de Emmanuel, que ele nos diz o seguinte: o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Nós vamos encontrar essa mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 18. Emmanuel, ele procura nos alertar em relação à nossa prática, porque, como ele mesmo diz, é fácil estudarmos, é fácil muitas vezes falarmos de determinados assuntos, verbalizarmos, palavras bonitas, expressões que realmente embelezem o coração do outro, mas exemplificar, trabalhar essas mensagens de dentro para fora, em nosso ser, é que se torna muito difícil em determinadas situações. Mas não é impossível descobrirmos os valores internos que temos, que carregamos em nós mesmos. Antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos em desenvolvermos aqui na Terra alguns talentos. Então, nós trouxemos esses talentos impregnados em nosso espírito. Então, depende muitas vezes de nós mesmos, de avançarmos perante essa reforma interior. Surge então a necessidade de transformação moral. As nossas imperfeições morais nos conduzem ao cometimento de faltas contra as leis de Deus. Podem resultar desequilíbrios graves, resultando muitas vezes em grandes perturbações espirituais. O que nos leva a esses desequilíbrios é exatamente as nossas imperfeições morais. E se nós temos condições, através do exemplo de Jesus, através de vários exemplos de espíritos iluminados, de pessoas iluminadas que também passam na Terra e que nos dão exemplo de elevação moral, nós temos condições também de elevarmos o nosso espírito, elevando, evidentemente, os nossos sentimentos, as nossas virtudes. Em tais condições de desequilíbrio, nós acumulamos inimizades e antipatias, daí o isolamento, sem desfrutar das verdadeiras amizades. Se nós chegamos em um grau de desequilíbrio
se nós chegamos em um grau de distanciamento das pessoas, é porque nós também chegamos em um certo distanciamento de nós mesmos. Quando nós nos distanciamos da beleza interior que trazemos, da valorização da pessoa que nós somos, automaticamente nós também vamos nos distanciar das pessoas. Nós nos distanciamos da nossa família, que são as pessoas mais próximas que estão conosco, e nos distanciamos também de amizades preciosas. Nós negamos a nós mesmos essa convivência, essas descobertas de individualidades. E a partir daí, nós vamos comungando uns com os outros no sentido da convivência e aprendendo, errando e acertando. Nenhum de nós nasceu já com todas as virtudes prontas, com os talentos prontos, com a elevação moral. A elevação moral é que nos leva à elevação espiritual, à harmonia interior. Em situações opostas, quando nós nos oportunizamos a essa convivência saudável uns com os outros e com nós mesmos, principalmente colocando como pilar as leis divinas, nós vamos buscar vivenciar, aliás, nós estaremos vivenciando a lei de amor, esforçando-se pela melhora rotineira desses bens intrínsecos que nos envolvem. E aí, nós também seremos envolvidos em uma saudável atmosfera psíquica, mantendo assim a harmonia espiritual. A nossa harmonia espiritual depende da nossa harmonia moral, da nossa elevação, da nossa transformação moral. E como que nós podemos efetuar essa transformação moral? Lendo e exercitando as leis divinas. Não é tão difícil se nós procurarmos entender a essência da vida. O porquê estamos aqui, para que estamos aqui. Se compreendermos a situação de cada pessoa que está conosco. Quando eu digo situação, é entender o porquê que nós temos que conviver com determinadas pessoas. Cada pessoa, cada ser que passa na nossa vida ou que está na nossa vida, ela tem um significado divino. E é diante desse significado divino que, quando alcançamos o entendimento dele, nós nos tornamos pessoas mais saudáveis. Nós nos tornamos pessoas mais tranquilas. A calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito, asseguram uma serenidade preventiva em relação à loucura e ao suicídio. E por que não acrescentar a depressão? Estamos vivendo atualmente um momento muito difícil, uma transição, aos olhos de muitas pessoas, uma transição tumultuada, né? E aí, cabe a nós mesmos procurarmos entender o significado dessa transição. Qual é o meu papel diante dessa transição? Se passamos, todos nós estamos no mesmo globo terrestre, no mesmo universo. Então, o equilíbrio do universo vai estar proporcionalmente ao nosso grau de evolução. A harmonia do universo depende da harmonia de cada ser humano, da elevação moral de cada ser humano. Se eu alcanço a cada dia um patamar de tranquilidade e de harmonização espiritual,
eu estou promovendo a paz tão esperada por todos nós. Eu promovo a paz íntima e promovo a paz também do meu próximo. A partir daí, eu não vou estar causando enfermidades para mim mesma. E também para o outro, que às vezes eu não causo diretamente a mim, mas eu causo uma agressão ou uma enfermidade ao meu próximo e não percebo. Então a loucura, o suicídio são enfermidades que têm como consequência, que traz essa consequência, vamos dizer assim, da nossa própria intranquilidade, da insatisfação que nós trazemos dentro de nós em relação a muitas coisas materiais. Porque as coisas espirituais, os sentimentos que vêm de Deus, não nos intranquiliza. O que nos causa intranquilidade, desequilíbrios, são as coisas materiais. É o nosso comportamento, é o nosso olhar diante da materialização, ou seja, das coisas materiais, do que nos envolve. É isso que nos causa intranquilidade, ansiedade, nervosismo, temor e tantos outros comportamentos ruins. E muitas vezes esses comportamentos que nos causam tanto desequilíbrio nos levam à depressão, nos levam a uma tristeza interior muito grande. E é isso que nós precisamos refletir como seres humanos, filhos de Deus, porque Deus não deseja que nenhum de seus filhos sofram. Deus deixou para nós muitas respostas. Basta olharmos ao nosso redor, olharmos a natureza. Se percebermos a beleza do dia a dia, nós vamos nos encher de maravilhas. Nós vamos nos encher de coisas boas, de alegria, de fé. Então, a forma de receber, de enxergar e de lidar com as dificuldades é que muda a situação. Saímos da auto-vitimação e encaramos os deveres da vida, os reveses da vida, sem desespero e sem sofrimentos íntimos, que nos causam os desequilíbrios físicos e psíquicos. Então, o melhor que temos a fazer, e o Espiritismo nos impulsiona a isso, é assumir, é aceitar, enxergar e perceber o tamanho e os vários cursos e as várias curvas de nossas imperfeições. Nós precisamos nos dar conta das nossas imperfeições. É o conhece a ti mesmo. A partir do momento que eu me oportunizo a enxergar, a aceitar as nossas próprias imperfeições, nós estaremos aí a um passo da nossa tão almejada reforma íntima, ou mesmo elevação moral. Simão Pedro, apóstolo de Jesus, e todos eles não eram perfeitos. Jesus nunca cobrou perfeição dos seus próprios apóstolos. Simão Pedro negou Jesus por 3 vezes. E após a 3ª vez, Jesus chamou a atenção dele. Foi quando Simão espertou e disse: opa, o que eu estou fazendo? Eu estou ao lado do mestre, aprendendo todos os dias através do exemplo. Porque Jesus, ele tinha uma linguagem extremamente bonita, serena, mas ele não cobrava ninguém. Pelo contrário, ele exemplificava para que todos o seguissem. A importância da melhoria moral
está muito, muito ligada à nossa reforma interior. Uma coisa não se desgruda da outra. Então, a melhoria espiritual, ela é consequência do desenvolvimento moral. Desejar e não agir é permanecer na inércia da ignorância, na escuridão dos próprios sentimentos e no materialismo da vida atual. Se eu desejo essa melhora, se eu desejo conseguir alguma coisa e eu permaneço na inércia, sem ação, eu vou continuar na escuridão. Eu não vou conseguir evoluir. Então, o desejo, ela não é a força motriz? Então, se eu desejo, eu tenho que me impulsionar alguma energia, alguma ação para modificar, para alcançar aquele desejo. E se eu desejo a paz começa em mim. Eu não posso esperar que a paz venha do outro e eu ficar quietinha no meu canto, esperando que o outro promova a paz. E eu? Como eu estou? O que eu posso fazer? Se eu não acredito também na imortalidade da alma, para que vou melhorar meus sentimentos? Se não acredito noutra existência e que no plano de Deus há várias moradas, para que eu vou me melhorar? Porque do jeito que eu fizer aqui, quando eu desencarnar, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Nós somos seres imortais. Já tivemos outros estudos acerca desse tema. Se nós somos seres imortais, o que nós precisamos é estar sublimando os nossos pensamentos, é reformar-nos intimamente. Assim, eu coloco as leis dos homens para trás e a lei de Deus à frente da minha caminhada terrena. Quando eu acredito mais no materialismo, ao desencarnar, quanto sofrimento eu estarei causando para mim mesmo? Não devemos aguardar desencarnar para descobrir isso no plano espiritual. Basta analisarmos ao nosso redor as necessidades básicas para a não agressão, para a não violência, para a paz mundial e saber como que eu posso contribuir, elevando-me a cada dia, melhorando-me a cada dia. Começa pelo pensamento, o pensamento impulsiona as ações. E aí, cada vez que eu purifico meu pensamento, as minhas ações serão melhores. O apóstolo Tiago também reconhecia as suas fraquezas, as suas imperfeições. Por isso alertava aos colegas: purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações dúbios. O que ele desejava dizer? Ele desejava alertar os demais que retificassem as atitudes do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, que purificassem o sentimento no recinto sagrado da consciência. Veja quão belo é essa expressão. Purificassem o sentimento no recinto sagrado da consciência. E nós sabemos que a consciência é que permite ao ser humano vivenciar e compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. A consciência é a própria introspecção que eu faço e compreendo o meu mundo interior. Então, se a gente conseguir fazer esse mergulho, nós vamos, como o Tiago nos alerta, descobrir as nossas fraquezas
e, melhor ainda, descobrir as nossas potencialidades, as nossas virtudes. Tiago ressaltava que a renovação jamais se dará às custas de palavras brilhantes. Que a nossa transformação inicia quando constatamos que os prazeres da vida material não nos satisfazem mais que os prazeres que nos conduzem. Não nos satisfazem mais que os prazeres que nos conduzem à evolução espiritual. Ou seja, os prazeres materiais não nos satisfazem tanto quanto os prazeres espirituais. Os materiais vão ficar aqui, vão permanecer aqui na Terra. Ele é temporário. Os prazeres espirituais, não. Eles permanecem além da vida. Eles transcendem o materialismo. Iniciamos a jornada em direção ao supremo bem, quando nos damos conta da necessidade de transformação moral. Também nos afastamos das ordenações diárias, porque nós já temos um olhar para a própria consciência e conseguimos alcançar o entendimento da essência da vida. Nós deixamos de lado o excesso de alimentação, de reprodução, no que diz respeito ao sexo desregrado, sem limite, sem respeito. Nós deixamos de controlar o outro e passamos a controlar a nós mesmos. E isso quando nós estamos aí iniciando essa jornada em direção ao supremo bem. Nós deixamos também o desenvolvimento exclusivo das faculdades intelectuais, os títulos, os poderes aqui da Terra, não nos satisfazem tanto quanto os prazeres que vêm do Cristo, os ensinamentos que vêm de Deus. Nós precisamos nos usufruirmos de coisas materiais? Sim, nós estamos na Terra, nós vamos ter títulos, nós vamos ter alguns poderes, tudo depende de pessoa para pessoa. Mas, como nós conversamos anteriormente, a forma que eu me apego a tudo isso, a forma que eu interpreto tudo isso que eu tenho na Terra materialmente, é que vai fazer a diferença em mim mesma, no sentido da evolução moral ou não. Tudo depende de mim, do apego ou do desapego, da valorização que eu dou ou da importância simplesmente porque é algo que precisamos aqui na Terra, mas sem apegos. Então é uma luta diária até vencermos as tendências materialistas. Nós nos perguntamos sempre, vou listar aqui algumas perguntinhas que com certeza alguns de nós se questionam no dia a dia. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminaremos as tendências menos construtivas que ainda caracterizam-nos? Como ter certeza que a vida continua após a morte do corpo físico, para enfim acreditarmos na necessidade da reforma moral? Diante de tais questionamentos, percebemos o quão frágeis somos. E muitas vezes, essas introspecções nos deixam tristes e insatisfeitos, porque não teremos tais respostas de forma concreta, manipulada em nossas mãos, ou visíveis aos nossos olhos físicos. Mas é possível um encontro subjetivo.
se nós não temos como pegar, provar aos olhos, né, físicos, determinada lei divina, ou determinada situação que Jesus nos deixou para que pudéssemos seguir e nos melhorarmos, eu posso muito bem, através da subjetividade, sentir e perceber tudo isso. Então, nós não vamos ter todas as respostas palpáveis. Muitas delas é o olhar para dentro de nós. É o olhar para a valorização da vida. O mais importante é construir intimamente leis claras que possamos seguir numa escala evolutiva. Passar por esta vida sem alcançar sua essência é realmente causar em nós um vazio existencial. Não sei por que vivo e muito menos minha missão neste planeta. Aí sim, nós vamos viver no desconforto. Se eu trago em mim, dentro de mim, esse vazio, essa falta de respostas, e não busco as respostas para preencher o vazio dentro de mim, eu vou estar realmente num desconforto muito grande nesta vida, nesse dia a dia, nas coisas aqui da terra. Porque eu me apego só à matéria. Eu esqueço que existem muitas outras virtudes que vão me preencher. Além do ter, além do poder. Procuremos comungar com pensamentos e ações boas, alimentar o ânimo e a esperança que amanhã será melhor que hoje, porque quando pratico o bem, o daqui a pouco será melhor. Assim por diante. Acreditar que o bem que eu faço ao outro é um bem maior que eu faço a mim mesma. A satisfação, a alegria que emerge naturalmente em nós é inconfundível. Então, é esta oportunidade que muitas vezes falta para nós. Preencher esse vazio, substituir esse vazio pela prática do bem, pela caridade, pela fraternidade, pelo trabalho que constrói, não só aquele trabalho de ganho financeiro, mas o trabalho fraterno, o trabalho que constrói efetivamente laços de amor, como Jesus tanto fazia, como Jesus tanto exemplificava para nós. Pessoas boas também estarão conosco na mesma faixa de sintonia. Tudo depende do nosso estado de espírito. Somos imãs, atraímos tudo e todos conforme os sentimentos e virtudes que cultivamos. Se cultivamos pensamentos bons, ações boas, alegria, ânimo, entusiasmo, fé, alegria, gratidão, nós vamos estar captando para junto de nós também pessoas que vão comungar conosco de alguma forma desses sentimentos tão sublimes, desses sentimentos nobres. Nós também podemos fazer a diferença no nosso lar, se nós alimentarmos e cultivarmos esses sentimentos. Obviamente, como Simão Pedro, Tiago e tantos os outros apóstolos e seguidores de Jesus, nós vamos ter nossas fraquezas. E eis a importância, que já conversamos anteriormente, da necessidade também de reconhecermos as nossas fraquezas.
Porque é através dela que a gente pode dar um passo à frente. Porque a nossa consciência vai sinalizar. E aí nós vamos melhorando passo a passo, rotineiramente. Uma coisa é certa: quanto mais no topo chegamos em relação à compreensão da vida, da nossa existência e da necessidade da reforma moral, mais nós vamos conseguir perdoar. Menos nós vamos ficar solitários, pois nos revelamos solidários e fraternos. E praticamos a expressão de Lucas, quando ele diz o seguinte: porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu. Olha que interessante. Quanto mais nos sublimarmos, nós vamos conseguir alcançar e praticar a expressão que Lucas deixou para nós. Que a gente olhe para as nossas traves, que a gente retire as traves da nossa vida. A gente retirando a nossa trave, nós vamos estar dando exemplo para que o outro, que tem lá um ciscozinho no olho dele, ele vai ensiná-lo também a tirar. E não ficarmos apontando para o outro, ao invés de olharmos para nós mesmos. E mais, quando alcançamos a reforma íntima, a reforma moral, melhor enfrentamos nossas lutas sem alarde, ou seja, sem tempestades. Quando nós conseguimos alcançar, conseguimos melhorarmos intimamente, nós não fazemos tempestades num copo d'água. Nós vamos passar pelos sofrimentos, porque isso não significa que nós não vamos ter sofrimentos. Não significa que nós não vamos ter enfermidades, ou ter dificuldades, tropeços, pessoas difíceis para conviver no dia a dia. Mas, quando alcançamos a reforma moral, nós alcançamos a serenidade, a evolução espiritual. E essa evolução faz com que eu compreenda ou compreendamos as dificuldades que vêm para nós, as enfermidades. Vamos conseguir superá-las devagarinho, porque existe, antes do desespero, existe a compreensão. Antes do desequilíbrio, existe a fé. E aí torna-se menos difícil superar as provas da vida. Então, a todos que me ouvem neste momento, inclusive eu mesma, porque tudo que eu estou falando aqui serve para mim mesma. Porque não adianta eu estar falando e não movimentar uma mudança em relação à minha própria fala. Verbalizar é uma coisa, exercitar é outra. Então, tudo isso aqui serve principalmente para quem fala, para quem verbaliza. A ação incessante de transformação moral é trabalho diário, não há trégua. Temos recaídas, mas o entendimento dessas necessidades nos fortalece e não sucumbimos. Não há melhora íntima sem sacrifícios e renúncia. A diferença é a serenidade que teremos diante dos sacrifícios e das renúncias. E faz uma diferença imensa, imensa.
a serenidade diante das dificuldades da vida da gente faz uma diferença imensa. Porque muitas vezes nós conseguimos resolver algo, por exemplo, em 1 hora. Se eu me desespero, se eu me desequilibro, eu posso levar o dia inteiro. E o sofrimento vai ser muito maior. Então, a serenidade íntima é o melhor que temos quando alcançamos essa reforma interior. Eis algumas práticas, não é receita, mas eis alguma prática que a Federação traz para nós. Federação Espírita. O conhecimento de si mesmo, o caminho reto, o combate às más inclinações e maus hábitos, o cultivo de amizade e de simpatia, fortalecimento espiritual por meio da prece, trabalho incessante. Vejam que nós temos aqui apenas 6 dicas e que cada um pode interpretar e seguir o caminho da forma como desejar, ressignificando, refazendo, mas pautados aqui nessas dicas. E o último foi trabalho incessante. Nada de inércia. Desejar, movimentar para se alcançar a tão almejada reforma moral. Prece. Nunca deixamos de lado, nunca deixemos de lado a prece, porque nos fortalece, nos encoraja, nos alimenta. Vou trazer aqui para vocês também uma mensagem belíssima de Santo Agostinho, que realmente, na minha visão, vai nos ajudar muito a compreender mais ainda tudo que foi verbalizado nesse momento. Ele dizia o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que ele se conheceu e viu que precisava de reforma. Santo Agostinho, um espírito de luz. Mas ele também teve suas recaídas. E ele procurava fazer esse exercício na sua consciência todos os dias, ao final do dia. Então ele buscava essa autorreflexão para melhorar-se. Se eu finalizo o meu dia e eu não faço sequer uma reflexão de como que ele foi, o que eu fiz de proveito, o que eu fiz de ruim, eu pratiquei o bem ou eu pratiquei mais o mal às pessoas? Se eu pratiquei o mal às pessoas, eu pratiquei a mim mesma? Será que eu magoei alguém? Será que alguém me magoou? E daí a gente replaneja para o próximo dia. Porque cada dia é uma oportunidade ímpar de refazermos a nossa caminhada. De Luca nos traz uma mensagem também belíssima. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Olha aí, algumas virtudes em uma expressão tão bela. Tudo realmente depende de nós. Deixemos o vazio existencial e busquemos a valorização da vida. Busquemos a valorização de nós mesmos. Porque nós somos filhos de Deus. Fomos criados para evoluirmos e contribuir com a evolução também do nosso próximo.
Então, diante dessas palavras, que não fiquem apenas em palavras, que possamos exercitá-la, que possamos refletir realmente, colocando na prática da rotina de nossa vida. Agradeço imensamente por estar aqui neste momento tão sublime. Obrigada a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos realmente alcançar a nossa reforma moral para, enfim, alcançarmos a serenidade espiritual. Deus nos abençoe. Agradecemos infinitamente a nossa irmã Silvia Miranda por esta palestra tão esclarecedora, tão informativa e tão formativa, né? Agradecemos por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, agradecemos a você que nos acompanhou até agora e agora estaremos finalizando o nosso momento de palestra pública com a realização da prece final. Nesse momento convidamos a todos, para se assim quiserem, fecharem os seus olhos, elevarem o vosso pensamento a Deus, para que possam nesse momento emanarmos as energias para a condução dessa prece final. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de partilha que vivenciamos aqui, que mesmo distantes, nos sentimos tão perto, nos sentimos tão conectados. Senhor, te agradecemos por durante esse período da pandemia, termos tido essa oportunidade de ainda continuarmos nos esclarecendo, nos informando, estando juntos, mesmo que distantes fisicamente. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos conectados, de estarmos sempre pensando no bem comum. Que possamos enxergar nessas palavras que nossa irmã nos trouxe hoje, orientações que nos ajudarão nesse caminho da nossa encarnação atual. Que os irmãos que estão trabalhando na tua seara, que estão trabalhando para acolher os irmãos que estão sofrendo, sejam encarnados ou desencarnados, possam receber o auxílio e a força necessária para continuarem o trabalho. Te agradecemos, Senhor, infinitamente por mais essa oportunidade de encarnação, por mais essa oportunidade de aprendizado e por não nos deixar só. Muito obrigada, Senhor, por todo o auxílio, por todo o apoio, por todo o suporte que coloca em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia infinita e pelo teu amor que sempre nos consola. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece, nós nos despedimos, novamente agradecendo por você ter estado aí acompanhando mais esse momento de esclarecimento da nossa casa do Centro Espírita Semente Cristã. Muito obrigada, boa noite.